Olá, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula da disciplina de comandos elétricos. Meu nome é Alcindo Souza Ferreira, sou engenheiro elétrico, especialista em engenharia de manutenção e trabalharei com vocês nessa disciplina. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para quando as dúvidas surgirem no decorrer do conteúdo para que vocês possam anotar e postar em nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades de sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos iniciar? A ementa da disciplina trata dos conceitos básicos de comandos elétricos, noções de proteção, dispositivo de comando, botões de impulso, contator tripolar, relé temporizador. Dispositivos de proteção, fusíveis, disjuntor, tripolar, relé de sobrecarga, representação gráfica do circuito de comando de potência, partida de motores, estrela triângulo. O objetivo da disciplina é identificar os dispositivos de comando, conhecer de proteção elétrica, ler esquemas ou circuitos elétricos, permitir que o estudante compreenda princípios básicos da partida de motores. Essa disciplina de comandos elétricos trata-se dos circuitos de comando, circuitos de força e seus dispositivos de comando e proteção de motores, e principalmente do operador. Para se ligar um motor à rede elétrica, o profissional da área deve saber algumas informações importantes como características do motor, tipo de ligação, tipo de fechamento de motor, se é estrela, triângulo, e verificar se adequa à rede elétrica, dimensionar quais tipos de proteção será necessário ao equipamento e, para o operador, elaborar o circuito de comando, visando sempre a proteção para ligar o motor, respeitando as normas de segurança. Existem diversas normas para cada atividade, em cada setor específico da indústria. Devemos aplicá-las para prevenir acidentes. Para melhor entendimento, temos que saber alguns conceitos básicos, como, por exemplo, sua simbologia, como utilizá-la e, para começar, veremos algumas definições. Existem nos circuitos símbolos da representação, como os contatos abertos ou fechados, NA ou NF. No circuito normalmente aberto, pode ser explicado de forma básica, não há passagem da corrente elétrica na posição de repouso. Contado normalmente fechado, NF, há passagem de corrente elétrica na posição de repouso. Como seria isso? Normalmente aberto, representado por uma chave aberta. Nós podemos ver aqui uma chave aberta. E um circuito normalmente fechado, ele é representado por uma chavinha fechada. O que seria isso? Circuito aberto, não há passagem de corrente, a corrente para. Circuito aberto, a corrente passa e flui em todo o circuito. Então, os contatos serão representados dessa forma. Com a associação desses contatos, podemos utilizá-los em série ou em paralelo para obter o comando desejado. Esses comandos, nós podemos fazer associações com NA. Podemos associar em série dois contatos normalmente abertos, onde a lógica seria que o circuito só vai funcionar, ou o motor só vai funcionar, ou a bobina do contactor só vai funcionar, quando as duas chaves estiverem fechadas. Caso uma das chaves estiver aberta, o circuito não funciona. Então, nós podemos fazer associação em série. Podemos associar também em paralelo, onde temos duas chaves em paralelo, onde qualquer uma delas, se estiver fechada, o circuito funcionará, independente se as duas estão fechadas ou uma só. Mas o que devemos conhecer são os símbolos que integram o circuito de comando e força em uma partida de motor trifásica. Os símbolos representam de forma direta a organização dos dispositivos em um circuito e identifica cada uma de sua função no circuito. Vejamos. Como nós tivemos a associação dos contatos NA, também essa mesma associação pode ser feita nos contatos NF. Da mesma forma que nós temos duas chaves fechadas, abertas no NA, nós temos duas chaves fechadas no NF. Da mesma forma também podemos colocá-los em paralelo, onde
qualquer uma das chaves que forem abertas no circuito paralelo, o circuito ainda funciona. Mas no circuito em série, qualquer uma das chaves que forem abertas, o circuito parará de funcionar. Mas o que devemos conhecer são os símbolos que integram o circuito de comando e força em uma partida de motor trifásico. Os símbolos representam de forma direta a organização dos dispositivos de um circuito e identifica cada uma em sua função no circuito. Vejamos. Podemos ter simbologia de botoeiras NA ou NF, facilmente identificado aqui. Essa é nossa simbologia. Podemos também ter botoeiras de retorno por mola ou push button, normalmente aberta e normalmente fechada. Aqui. E os contatos tripolares de um contator de potência. Nós temos aqui. Fusível, podemos representar assim. Acionamento eletromagnético ou a bobina do contactor, assim. Contato normalmente aberto, de qualquer que seja. Pode ser de um contactor, pode ser de um relé, ou pode ser de outro dispositivo. Nós podemos representar assim, lembrando que deve ser colocado o nome do dispositivo e o número, se ele é normalmente aberto, se é normalmente fechado, apesar que o desenho já identifica. Nós temos aqui os contatos de um relé térmico e temos um contato normalmente fechado, da mesma forma do contato normalmente aberto, pode ser representado por um contactor ou por um outro dispositivo. Disjuntor com elementos térmicos e magnéticos, proteção contra corrente, de curto e sobrecarga. Também temos acionamentos temporizados de ligação ou relé temporizador, disjuntor de elemento magnético, proteção contra corrente e curto-circuito. Transformadores trifásicos, lâmpadas de sinalização e o próprio MIT, ou motor de indução trifásica. Essa simbologia de imagens podemos também associar às letras. Cada letra representa, junto com a imagem, o que dispositivo ele será. Então, o F geralmente são designados para os dispositivos de proteção, fusíveis, para-raios, disparadores e relés, por exemplo. O H, dispositivos de sinalização, indicadores acústicos e ópticos. O K, geralmente, a gente utiliza para as bobinas dos contactores, ou os contactores de potência e auxiliares. O M é facilmente dito como motores. O K, o Q, dispositivos de manobra para circuito de potência, disjuntores, seccionadores, interruptores. S, dispositivos de manobra, seletores auxiliares, dispositivos de botões de comando, posição, fim de curso, seletores. E o T é geralmente utilizado em transformadores, transformadores de distribuição, de potência, de potencial, de corrente e autotransformadores. Esses são símbolos utilizados em um circuito de comando elétrico. Assim como cada elemento em um circuito de comando trifásico tem o seu símbolo gráfico específico, também a numeração dos contatos e sua representação literal tem um padrão a ser seguido, de acordo com as normas NBR 5280 ou a IEC 113.2. A numeração dos contatos que representam os terminais de força é feita como segue. Os números 1, 3 e 5 representam a entrada de um circuito de força, que vem da rede, a linha de força. Os números 2, 4 e 6 representam a saída do circuito de força, ou o terminal de saída. Já a numeração dos contatos auxiliares segue o seguinte padrão. 1 e 2 representam os contatos normalmente fechados, NF, sendo 1 a entrada e 2 a saída. Os números 3 e 4 representam os contatos normalmente abertos, NA, sendo 3 entrada e 4 saída. Nos relés e contactores tem-se A1 e A2 como os terminais da bobina. Os contactores auxiliares têm um contator que segue um tipo especial de numeração, pois o número é composto por 2 dígitos, sendo o primeiro dígito indica o número de contato e o segundo dígito indica o contato do tipo que é, se é NF, 1 e 2, ou NA, 3 e 4. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, na simbologia numérica, nós temos aqui um esquema de uma bobina de um contactor. Podemos ver nitidamente os números 1, 3 e 5, que é a entrada de potência, e 2, 4 e 6, que é a saída da potência. Onde também podemos ver os números, os contatos abertos, 13 e 14, normalmente aberto, onde o primeiro número, 1, representa que é um contato auxiliar,
normalmente aberto, por causa dos números que subsequentes, que é o 3 e 4. E o outro contato normalmente fechado, que é o 2, ou seja, é um contato auxiliar número 2, que é normalmente fechado, que representa o número 1 e 2, ou seja, 13 e 14 normalmente aberto, 21 e 22 normalmente fechado. Facilmente identificar em um contactor. No segundo exemplo, podemos ver contatos NA e dois contatos NF. Nós temos A1 e A2, que é a representação da entrada da bobina do contactor. A1 é entrada, 2 é saída. Nós temos também contatos auxiliares, onde é 13, 14 normalmente aberto, 23, 24 normalmente aberto, 33, 34 normalmente aberto, 43, 44 normalmente aberto. Observem que a sequência numérica é a sequência de posição. Então, o primeiro número é posição, 1, 2, 3 e 4. E o segundo número é o estado, se ele é normalmente aberto, normalmente fechado. Onde nós temos aí 13, 23, 33, 43, todos são entradas. 14, 24, 34, 44 são saídas. Em contrapartida, nós temos o quinto contato normalmente fechado, que é representado pelo número 51, entrada 51 e saída 52. E o segundo contato normalmente fechado, que é o 61 e o 62. Então vimos a simbologia dos dispositivos, a simbologia numérica e literal. Vimos a disposição dos contatos, que podem ser ligados em série ou em paralelo. Essas disposições em um circuito possuem nomes, como selo e intertravamento. Contato de selo sempre ligado em paralelo com o contato de fechamento da botoeira. Sua finalidade é de manter a corrente circulando pelo contator, mesmo após o operador ter retirado o dedo da botoeira. Normalmente, o selo ele vem para que o dispositivo seja acionado e mantenha-se funcionando. Como funciona um selo? A botoeira, normalmente, ela é uma push-bottom, ou seja, você aperta e ela volta para o seu estado inicial. Ela vai fechar o contato quando você apertar ela e ela depois vai abrir novamente quando você tirar o dedo. Mas quando ocorrer isso, ao apertar aqui, a corrente circulará nesse sentido, fazendo com que a bobina do contactor K1 seja acionada. Após a bobina do contactor ser acionada, a energia fará esse desvio, porque o operador tirou o dedo do painel. Então a gente faz um selo para que o circuito ou os dispositivos permaneça em funcionamento. Podemos fazer também selos em paralelo, onde a gente pode ver nesse segundo exemplo. Da mesma forma, vai funcionar em relação ao outro. Podemos utilizar esse selo para acionar uma lâmpada, ou uma campainha, qualquer que seja, ou simplesmente acionar um novo contactor. Isso vai depender do seu circuito. O intertravamento é um processo de ligação entre os contatos auxiliares de vários dispositivos, sendo qual as posições da operação desses dispositivos são dependentes uma das outras, através do intertravamento. O intertravamento evita-se a ligação de certos dispositivos antes que os outros permitam essa ligação. Dois contatos de intertravamento liga em série, eleva a segurança do sistema. Vejamos. O intertravamento, ele funciona da seguinte forma. Podemos observar que o contactor K2, ele está com um contato intertravando o contactor K1 no circuito de K1 e o contactor K1 está com um circuito intertravando no circuito de K2. Para que isso? Podemos fazer o seguinte, para melhor entendimento. Contactor K1, quando estiver ligado, ele vai abrir essa chave aqui, não permitindo que K2 esteja ligado. Para que isso? Em um circuito onde a gente tem que fazer uma partida estrela-triângulo, se utiliza muito esse tipo de intertravamento, por causa da segurança, onde para que se evite um curto-circuito no sistema e que o motor venha a se queimar ou o operador sofrer um acidente. Então,
K2 só vai funcionar quando K1 estiver desligado, ou K1 só vai funcionar quando K2 estiver desligado. Assim funciona um circuito de intertravamento. Da mesma forma, nós podemos colocar eles em série, onde você verá que K1 só vai funcionar quando os dois contatos de K2 estiver fechado. Antes disso, contatou K1, se tiver parado, K2 aberto, K1 não funcionará. Se K2 estiver fechado, K1 funcionará. O intertravamento também pode ser feito através de botoeiras. Nesse caso, para facilitar a representação, recomenda-se que uma das botoeiras venha indicada com seus contatos invertidos. Vejamos. O intertravamento com botoeiras é representado dessa forma aí. Uma única botoeira com dois contatos. Um normalmente aberto, que é um NA, e um normalmente fechado, que é um NF. Por que isso? Quando se aperta o S1, o primeiro circuito irá fechar e o segundo circuito irá abrir. Em um circuito, pode-se estar desligando um motor e ligando um outro. Da mesma forma, nós temos aqui uma outra botoeira com os contatos invertidos. Nós temos o primeiro contato NF e o segundo contato NA, com a mesma função em que a primeira botoeira funcionará. Podemos ter também ligações condicionadas, apenas colocando um contato NA do contator K2 antes do contator K1. Significa que K1 pode ser operado apenas quando K2 estiver fechado. Assim, condiciona-se o funcionamento de K1 ao contator K2. Vejamos. O condicionamento ele fica dessa seguinte forma. Então, K2 está com um circuito normalmente aberto aqui, onde eu terei um outro circuito para acionar K2. Quando o K2 estiver acionado, esse circuito fechará, ou esse contato fechará. Fechando esse contato, porque K2 está acionado, assim eu poderei apertar a botoeira aqui, fazendo que com K1 funcione. K1 funcionando, fecha aqui e faço o selo do circuito. Assim, quando o operador tirar o dedo da botoeira, aqui vai abrir e o circuito está selado. Ou seja, o motor está funcionando sem que o operador fique lá parado, apertando, segurando a botoeira. Já os contatos auxiliares dos relés de proteção contra sobrecarga, por exemplo, e as botoeiras de desligamento devem estar sempre em série a fim de manter a segurança do circuito. Vejamos. Um circuito de proteção, ele tem que sempre obedecer esse esquema, onde nós temos aqui um contato térmico de um relé térmico, nós temos a botoeira para desligar e nós temos a botoeira para ligar. Sempre o processo de segurança começa de cima para baixo, ou seja, todos devem obedecer essa sequência para que a segurança seja sempre maior em relação à proteção humana e proteção dos equipamentos. Antes disso aqui, podemos também inserir simbologia de um fusível na rede elétrica, ou antes do relé térmico podemos também colocar um seccionador. Isso vai depender do que o circuito está querendo fazer, acionar, ou que tipo de proteção o técnico recomendou para esse circuito. Quando se trata de proteção, devemos nos cercar de todos os meios e dispositivos capazes de evitar uma possível falha no circuito. Tais dispositivos são organizados por uma função, sendo proteção ou seccionamento, onde cada uma dessas seções possui suas subseções. Vejamos. As seções para os dispositivos de comando, nós temos aí dispositivo de comando, proteção e sinalização. Então nós temos aqui na primeira seção, essa primeira seção, nós temos os dispositivos de seccionamento e os dispositivos de proteção, onde na subseção do seccionamento nós podemos ter contatores, seccionadores e comutadores. E na subseção é em vazio ou com carga. Isso vai depender do que o circuito estará dimensionado. Na primeira seção, para a proteção, nós temos também a subseção contra sobrecargas e contra curto-circuito.
Em sobrecarga, nós temos lá os relés térmicos e termistores. E no curto-circuito, nós temos fusíveis, relés e relés eletromagnéticos. Então, nesse esquema aqui, podemos ver que para cada seção nós temos um dispositivo específico. Então, quando for dimensionado o circuito, o técnico ou operador ou engenheiro deve dimensionar o circuito conforme a nomenclatura ou as normas vigentes no momento para a proteção. Então, seccionar, proteger, computador em vazio, contactores, sobrecarga, curto-circuito. Isso vai depender do que se deve proteger em um circuito. Conhecendo os dispositivos de proteção, que é matéria de outra aula, poderemos selecionar os mais adequados de acordo com as especificações e dimensionamento. Um dos pontos fundamentais para o entendimento dos comandos elétricos é a noção de que os objetivos principais dos elementos em um painel elétrico são: A. Proteger o operador. B. Propiciar uma lógica de comando, partindo do princípio da proteção do operador, uma sequência genérica dos elementos necessários à partida e manobra dos motores. Nela podemos distinguir os seguintes elementos. A. Seccionamento. Pode ser operado sem carga útil, usado durante a manutenção e verificação do circuito. B. Proteção contra correntes de curto-circuito. Destina-se à proteção dos condutores de circuitos terminal. C. Proteção contra correntes de sobrecarga, para proteger as bobinas do enrolamento do motor. D. Dispositivos de manobra. Destina-se a desligar o motor de forma segura, ou seja, em que haja o contato do operador no circuito de potência, onde circula a maior corrente. Nós temos aqui na primeira parte da noção de proteção, que seguindo o circuito que foi falado, nós temos lá, em primeiro lugar, nós temos a parte de seccionamento. Seccionamento, geralmente, a gente tem uma chave. Na parte de proteção contra curto-circuito, nós temos um fusível. Na parte de proteção contra sobrecarga, nós temos um relé térmico. E dispositivos de manobra, nós temos os contactores. O motor é o próprio MIT, ou motor de indução trifásica. Nessa aula, vimos noções de comandos elétricos, sua simbologia e o que são contatos NA e NF, e noção de proteção. Não deixem de ler as páginas sugeridas da apostila e façam os exercícios para reforçar os conhecimentos adquiridos na aula. Até a próxima aula.